Olá, seja muito bem-vindo ao Diet Evolution. Eu sou o Dr. Eduardo Fidelis e aqui você encontra as verdades que ninguém te conta sobre dietas, emagrecimento e saúde. Nesse episódio nós vamos esclarecer uma informação que, surpreendentemente, influenciadores e até muitos profissionais propagam de forma errada. Os refrigerantes têm grande quantidade de sódio? Bem, você pode se surpreender com a resposta. Então, fique comigo até o final desse episódio para entender como evitar desinformações e aprender a analisar os rótulos dos alimentos com mais precisão. Muito bem, a resposta curta é que os refrigerantes não têm uma quantidade significativa de sódio. O mito de que os refrigerantes são extremamente ricos em sódio provavelmente surgiu por conta de uma má interpretação dos rótulos e da falta de conhecimento das quantidades de nutrientes que nosso corpo precisa para o seu bom funcionamento. Sim, o nosso corpo precisa de sódio para que ele funcione adequadamente. Mas é claro que essa quantidade deve ser fornecida dentro de uma faixa saudável. E é sobre tudo isso que nós vamos tratar aqui. Bem, então, para esclarecer o primeiro ponto, nós temos que olhar para os dados. Na tabela nutricional de um refrigerante comum, como a Coca ou o Guaraná, a quantidade de sódio geralmente varia entre 15 a 50 miligramas por 350 ml. E essa quantidade é referente aí a uma lata. E isso é uma quantidade muito pequena quando comparada à recomendação, que varia de 1.500 a 2.300 mg de sódio por dia. Por outro lado, alimentos embutidos, os salgadinhos e até mesmo alguns temperos têm em sua composição uma quantidade de sódio muito grande. Um único pacote de miojo, por exemplo, contém mais de 1.000 mg de sódio, enquanto que alguns temperos contêm mais de 700 mg de sódio em apenas 5 gramas do produto. Isso sim é significativo. Mas fica tranquilo, se você não entendeu, eu vou explicar melhor. O nosso corpo ele precisa de algo entre 1.500 a 2.300 mg de sódio por dia. Ingerir mais ou menos do que isso pode comprometer nossa saúde. Um único miojo ou uma simples colher desse tempero que mencionei anteriormente fornece mais da metade do que seu corpo precisa para um dia inteiro. E essa quantidade equivale a 20 latas de refrigerante. Portanto, culpar os refrigerantes pelo excesso de sódio na dieta é um grande erro. E por favor, não me entenda mal, dizer que os refrigerantes têm pouca quantidade de sódio não quer dizer que eles sejam saudáveis. O consumo desses líquidos deve sim ser controlado, seja qual for a situação. Enfim, eu acredito que a principal lição que eu quero passar aqui para vocês nesse episódio é que muitas confusões sobre alimentos poderiam ser evitadas se criássemos o hábito de observar os rótulos e analisar a tabela nutricional. Os rótulos fornecem informações valiosas sobre os nutrientes presentes no produto, como calorias, gorduras, carboidratos e, claro, o sódio. Recentemente, as leis de rotulagem foram atualizadas e a tabela nutricional ficou muito mais fácil de ser lida e entendida. Em relação ao sódio, por exemplo, alimentos que são ricos nesse nutriente agora devem estampar na parte frontal do rótulo que contém grande quantidade de sódio. E claro, esse tipo de produto deve ser evitado para que você não exceda a quantidade recomendada de sódio. E esse foi mais um episódio do Diet Evolution, no qual deixei claro que os refrigerantes não contêm grandes quantidades de sódio, mas isso não os torna saudáveis. Evite exageros e aprenda a ler os rótulos e tome cuidado com as afirmações erradas que circulam por aí na internet. Informar-se é o primeiro passo para tomar boas decisões sobre saúde. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de me seguir aqui e nas minhas redes sociais e de compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a informações seguras sobre dietas, emagrecimento e saúde. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!